Muito bom dia a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do Tribunal. Está na internet do nosso presidente lá. Parece que congelou, né? É. O presidente já está se reconectando. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno, do Tribunal Regional Eleitoral. Peço desculpas inicialmente por ter saído da conexão, caiu a internet, mas felizmente retornou a tempo. E, desde logo, quero saudar os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Miguel Ramos, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo de Effeteler, desembargador Thomson Flores. Estamos aguardando a presença, em breve, já está chegando, do doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral. Saúdo também o ilustre doutor Rogério Vargas, nosso secretário da área judiciária, que secretaria esta sessão. Em seu nome, saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Saúdo também o doutor Júlio César Garcia Júnior, advogado que participará desta sessão fazendo sustentação oral, no processo número 2 da pauta. E saúdo a todos, toda a assistência que nos prestigia nesta sessão. Vamos passar ao primeiro processo da pauta, colegas, que é o processo, o recurso 600.009, uma prestação de contas de exercício financeiro. Proposto pelo PDT de Santa Vitória do Palmar, contra a sentença do juízo da 43ª Zona Eleitoral. Desaprovou. A relatoria do processo é do eminente desembargador Armínio José da Rosa, e a manifestação do Ministério Público foi escrita nos autos, de forma que eu passo desde logo a palavra ao eminente desembargador Armínio. Senhor presidente, reiterando as saudações feitas por Vossa Excelência, o recurso do PDT de Santa Vitória do Palmar, o parecer é pela intempestividade e o voto é nesse sentido. Muito bem. Eu observo, colegas, que na rede não tem nenhum voto contrário ao voto do eminente relator. Então, eu consulto a todos se mantém o voto acompanhando a decisão do relator e aí iremos proclamar o resultado. Estando todos de acordo, então podemos proclamar o resultado, prestação de contas 600.009. A unanimidade não conheceram do recurso. O próximo processo da pauta é o recurso número 600.069, recurso interposto por José Rodrigues Novo Filho contra a decisão do juízo eleitoral que indeferiu seu pedido de regularização e de filiação ao Democratas, de Rolante. A relatoria desse processo é do eminente desembargador eleitoral Roberto Fraga, e eu passo, então, a palavra, pelo tempo regimental, ao ilustre doutor Júlio César Garcia Júnior para sua manifestação. Bom dia a todos. Gostaria de saudar inicialmente o presidente deste tribunal, doutor André, relator, doutor Roberto Fraga,
Saúdo o ilustre representante da Procuradoria Eleitoral, serventuários dessa justiça, que estão possibilitando aí esse ato virtual. Saudar aqui ao meu lado o doutor José Novo, advogado, e é o recorrente desse processo. Pois bem, excelências, estamos diante de um processo de filiação especial, com base na Portaria 357 de 2020. Consoante se observa, em 3 de abril de 2020, o recorrente José desfiliou-se do PTB do município de Rolante, sendo que em 4 de abril de 2020, filiou-se ao Democratas de Rolante. Por razões alheias à vontade de José, o nome deste não apareceu na lista interna de filiados do Democratas, razão pela qual, na condição de filiado prejudicado, pleiteou então a sua inclusão na relação especial no mês de junho de 2020, de acordo com o que determina a Portaria 357. Nos autos, foram juntados tanto a comprovação de desfiliação do PTB, como também a comprovação de filiação junto ao DEM. Devidamente intimado, o Democratas de Rolante confirmou a filiação do recorrente, concordando, inclusive, excelências, com a procedência do pedido formulado por esse. O Ministério Público de primeiro grau, mesmo intimado, concordou tacitamente com o pedido, uma vez que quedou silente. Ocorre que o eminente julgador de primeiro grau indeferiu esse pedido, afirmando que a ausência de comunicação de desfiliação do PTB pelo PTB ao juiz eleitoral, bem como os documentos comprobatórios apresentados pelo requerente, careciam de fé pública por serem unilateralmente produzidos. No entanto, por não se conformar com o julgamento proferido, interpôs o recorrente o presente recurso, na medida em que, não havendo, excelências, nenhuma impugnação ou oposição ao alegado nos autos, não há como se presumir a má-fé deste. É uníssono na doutrina e na jurisprudência que o filiado não pode ser prejudicado pela má-fé ou pela desídia do partido. A súmula 20 do TSE permite a comprovação de filiação por documentos idôneos, quando o filiado não estiver na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral. No caso em apreço, constam dos autos tanto a desfiliação partidária do recorrente, com a anuência, ciência do vice-presidente do PTB de Rolante, senhor Darley José Cardoso da Silva, como também consta dos autos a ficha de filiação partidária do DEM, a qual fora devidamente abonada pela filiada Elisandra Vigiano Lima dos Santos. Além disso, a efetiva filiação do recorrente foi ratificada pelo DEM nos presentes autos, com o reconhecimento de que o recorrente é legalmente filiado ao partido e que houve falha do partido no que diz respeito à não inclusão de seu nome na relação de filiados. Com tudo isso, não se pode presumir a má-fé do recorrente, excelência. Observa-se que em nenhum momento a filiação do recorrente junto ao DEM foi impugnada pelas partes interessadas, quais sejam MP eleitoral e PTB de Rolante, sendo que esse segundo não apresentou qualquer contrariedade ao pedido do recorrente, o que demonstra serem verídicos os fatos por este alegados. Como se tudo isso não bastasse, não podemos perder de vista que vivemos um novo normal que nos permite estar aqui hoje sustentando oralmente numa sessão virtual. Exigir provas, além daquelas produzidas, mostra-se um verdadeiro exagero nesse momento peculiar que estamos vivendo. Observa-se que quando houve a desfiliação do recorrente junto ao PTB e sua filiação junto ao DEM, já vivíamos uma situação que nenhum de nós vivenciou anteriormente. Uma pandemia. Naquele momento, todos os municípios do Rio Grande do Sul e do país, inclusive Rolante, já haviam editado decretos impedindo reuniões, aglomerações, circulação de pessoas, determinando fechamento de parques, entre as mais diversas
outras restrições. Obviamente, Excelência, até mesmo por essa situação instalada, a filiação do recorrente não se deu em um evento público, um ato político, retratado em fotos, em vídeos, com um acompanhamento dos jornais locais do pequeno município de Rolante. Como vivemos um novo normal, até mesmo para que não houvessem críticas, sequer fotos do ato político que culminou na filiação do recorrente foram tiradas. Não podemos ser hipócritas, Excelências. Certamente, a publicação de fotos de um evento político no pequeno município de Rolante, naquele momento, traria uma enxurrada de críticas e adjetivos dos mais pejorativos possíveis. Tudo isso deve ser levado em consideração para o presente julgamento. Como já dito, não se pode presumir a má-fé quando ausente qualquer impugnação ao ato jurídico de filiação. No caso presente, além de não haver a impugnação à filiação do recorrente junto ao DEM, pelo partido anterior, o PTB, existe a plena concordância do DEM com a filiação do José, o qual, inclusive, reconhece a falha no encaminhamento da filiação do recorrente. Com a devida vênia, barrar a filiação do recorrente junto ao DEM, nesse momento, quando ausente qualquer indicativo de má-fé desse, certamente mostra-se um verdadeiro exagero, e notadamente se levarmos em consideração a peculiaridade do momento da filiação deste, lá em 4 de abril. Logo, por tudo que se tem nos autos, pelo momento peculiar que vivemos, pelo contexto delineado, mister se faz o provimento do presente recurso com a reforma da sentença recorrida, no sentido de regularizar a filiação do recorrente junto ao DEM, passando a constar como filiado desde 4 de abril de 2020. Muito obrigado. Muito bem. Então, passo a palavra agora ao ilustre procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon, para a sua manifestação. Excelentíssimo desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores da Corte, excelentíssimos advogados aqui que se encontram na tribuna, uma saudação especial à nossa audiência. Em relação a esse processo, nós opinamos, né, pelo desprovimento. E nós opinamos pelo desprovimento por quê? Primeiro, em relação à desfiliação. Dispõe o artigo 20 da Resolução TSE 23596 de 2019, no seu parágrafo único, o seguinte: a omissão do nome do filiado na última relação entregue à Justiça Eleitoral ou o mero registro de sua desfiliação perante o órgão partidário não descaracteriza a filiação partidária, cuja desfiliação somente se efetivará com a comunicação escrita ao juiz da zona em que for inscrito. Então, não teria essa comunicação. O documento que tem ali é um documento dirigido apenas ao partido. Essa primeira questão é a desfiliação. Mas a outra questão é a filiação, né, ao DEM. Em relação à filiação ao DEM, não, no sistema não foi feita. Foi feita, existe um documento interno do partido, um documento que eles chamam de documento interno do sistema filia, alguma coisa do gênero, né, em que consta lá a filiação, com data de 4 de abril. Mas este documento, a inclusão do registro se deu no dia 12 de junho. Ou seja, nesse sistema interno, a inclusão no sistema se deu em 12 de junho. Consta lá 4 de abril, mas a inclusão no sistema interno se deu em 12 de junho. A ação foi ajuizada em 14 de junho. Bom, então, além disso, nós temos qual é a prova. E principalmente porque as pessoas, quando vão se filiar nesse momento, normalmente querem se candidatar, né? Então tem aquela questão do prazo de candidatura. Então é muito importante a data, né? A data da filiação, para ver se efetivamente a pessoa se filiou num período que permite ela se candidatar por aquele partido, né? E o que nós temos de prova da data da filiação? A prova é apenas a ficha de filiação, manual, ao DEM. Né? E isso aí, o próprio TRE, eu juntei 2 acórdãos do TRE, que mencionam que a mera ficha de filiação, que é um documento que pode ser produzido ali, não tem como
digamos, um terceiro imparcial aferir, não tem essa natureza, né? Quando se fala em documento unilateral, é nesse sentido, assim, que ele é produzido pelos interessados. Eu sei que ele é bilateral, porque quem assina é o filiado e o presidente do diretório, né? Mas não é nesse sentido que se entende que é documento unilateral, quando a súmula 20 do TSE menciona. Ela menciona naquele sentido, um documento que você produz simplesmente uma declaração dos interessados. Uma declaração dos interessados não faz prova, não tem fé pública, né? Numa ficha de filiação, quero dizer. Numa ficha de filiação. E o TRE já juntei 2 julgados aí nesse sentido, né? Então, em virtude disso, é que nós opinamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Então, eu passo a seguir a palavra ao eminente relator, desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, colegas do colegiado, né? Sempre que eu começo uma semana de trabalho, né, com uma sessão desse TRE, eu digo isso, né? Dizer para mim que, repito, começar uma semana de trabalho, né, numa sessão com esse seletíssimo, né, órgão colegiado é um prazer. Então, senhor presidente, com essas palavras eu saúdo Vossa Excelência, a saudação que eu estendo aos demais membros desse colegiado, ao doutor Rogério, ao doutor Fábio, aqueles que nos assistem. Uma saudação especial ao doutor Júlio César, que é um prazer tê-los aqui, doutor, e ao doutor José Rodrigues, que o senhor mencionou que é nosso colega advogado, né? Senhor presidente, colegas, o meu voto vai no mesmo sentido da promoção ministerial, né? Acrescendo que não se trata de má-fé ou boa-fé, doutor Júlio César, né? Não caminho por esse sentido. Apenas que acho eu, né, e encaminho nesse sentido, que a documentação não é adequada. Não é adequada. Eu contei apenas um extrato aqui do voto, também cito a súmula 20 aqui, que o nosso procurador menciona em seu parecer, né? E digo, aspas, quanto aos documentos pelos quais o recorrente pretende ver regularizado sua filiação ao DEM, ficha de filiação manual e integração do DEM, e que concorda com o vínculo, forçoso reconhecer que são documentos produzidos unilateralmente pelo partido pelo recorrente, não estando hábitos, nos termos da jurisprudência, a comprovar a filiação partidária. Digo ainda, senhor presidente, né? Portanto, ausente conjunto probatório que demonstre a filiação do recorrente ao DEM derrorante, deve ser desprovido o recurso. Por fim, importa registrar que o desprovimento desse recurso não impede que a efetiva filiação partidária venha a ser objeto de análise por ocasião de eventual pedido de registro de candidatura, juízo natural para enfrentamento da questão. Então, senhor presidente, em curtas palavras, né, encaminhando, acompanhando o parecer ministerial, estou encaminhando o voto para negar o provimento do recurso, senhor presidente. É como encaminho o voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Gustavo Diefenteller. Eminente presidente, eminentes colegas integrantes da corte, eminente doutor Fábio Fenzon, procurador regional eleitoral, ilustre doutor Rogério Vargas, nosso secretário judiciário, estimados servidores do TRE que nos assistem, prezado excelentíssimo doutor Júlio César Garcia Júnior, que fez a sua sustentação oral da tribuna virtual, e a minha saudação a todos aqueles que assistem a essa sessão pelo YouTube. Senhor presidente, o eminente relator, desembargador Fraga, muito bem abordou a matéria, e eu entendo que tanto do ponto de vista legal quanto jurisprudencial, o encaminhamento dado por ele a este recurso é o correto, razão pela qual estou acompanhando integralmente o eminente relator. Muito bem. Não sei se os colegas perceberam, eu tive novamente um probleminha aqui, mas não chegou a cortar, apenas saiu a imagem, mas eu vi que o áudio continuava. E agora, felizmente, está restabelecido. A internet hoje está um pouco... não entrou no ritmo ainda da semana, e essas são algumas peculiaridades das sessões virtuais. Bem, o próximo colega a votar é o eminente desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os colegas da Corte, o excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral, o doutor Rogério Vargas, que também representa aqui o corpo funcional do nosso tribunal, bem como um especial cumprimento aos eminentes advogados. No que diz respeito ao voto propriamente dito, nada tem a acrescentar ao bem lançado voto do relator, motivo pelo qual o acompanho. Muito bem. Desembargador Armínio da Rosa.
Senhor presidente, estou acompanhando o eminente relator, a quem reitero os cumprimentos pelo seu aniversário de data de ontem, né? O Bador Fraga está na idade que pode comemorar aniversário, não é? É jovem. A verdade que eu vejo... Né? Já cada aniversário já não é tanto motivo para festa. A única vantagem que eu vejo nisso é que eu posso ir meia hora mais cedo no supermercado agora. Obrigado, Esmeralda. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Senhor presidente, bom dia, Vossa Excelência, e a todos, a minha saudação. Renovo as saudações já feitas por Vossa Excelência, em especial ao nosso desembargador eleitoral, doutor Fábio, ao doutor Rogério, representando o quadro funcional. A minha saudação a todos aqueles que nos ouvem, em especial ao doutor Júlio César Garcia Júnior e ao doutor José Rodrigues, que está com ele, cumprimentando pelo esforço desenvolvido, mas realmente o voto do eminente relator desembargador eleitoral Fraga é irrepreensível, de sorte que estou votando integralmente com ele. Perfeito. Desembargador Miguel Ramos. Presidente, bom dia a todos. Meu caro Fábio, procurador, também bom dia. Rogério, doutor Júlio, doutor José Rodrigues, também meu bom dia. Presidente, acompanho integralmente o voto do relator, até porque está pautado na jurisprudência do tribunal, né? Então, não há o que emendar em relação ao voto e deixo também de comentar. Acompanho integralmente o voto do relator. Perfeitamente. Então, proclamando o resultado, o recurso 069 de Rolante, negar um provimento à unanimidade. O próximo processo da pauta seria a prestação de contas 009, doutor Fábio Venzon. Ele foi julgado, a unanimidade não conheceram o recurso nos termos do parecer que Vossa Excelência já havia lançado nos autos e que foi referido pelo eminente relator em seu voto. Então, o próximo processo é a consulta 0298, formulada pelo Diretório Estadual do Partido Social Liberal, e a relatoria é do eminente desembargador Silvio Ronaldo de Moraes. Passo a palavra ao nosso ilustre procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, essa consulta feita pelo Diretório Regional do Partido Social Liberal do Rio Grande do Sul, ela questiona se os partidos podem ter sua sede estadual fora da capital do estado. Inicialmente, os requisitos de regra que nós temos que analisar se pode ser conhecida a consulta, eles estão presentes. Diretório regional, enfim, matéria eleitoral, não existe uma questão, não tem a questão do requisito temporal, assim, uma violação ao requisito temporal, feita em abstrato. Contudo, no parecer, assim, e até eu confesso que não encontrei jurisprudência que pudesse até amparar esse parecer, mas meio que até sobre o fundamento da lógica mesmo, me pareceu, assim, né? Eu pensei da seguinte forma: questiona se o diretório regional pode ter a sede fora do estado. Poderia cada TRE responder a consultas de maneira diferente? Em determinados estados, ele pode ter a sede fora da capital, em outros não pode. Isso é uma questão, me parece, nacional, né? Os partidos são nacionais. Então, me parece que a resposta a essa consulta teria que ser dada pelo TSE e não pelos TREs. Por isso, eu opinei pelo não conhecimento da consulta. Mas, caso conhecida, a resposta, a nosso ver, seria afirmativa, que os diretórios estaduais eles podem ter a sede fora da capital. Por que isso? Porque houve uma alteração legislativa que passou a permitir que os diretórios nacionais tivessem a sede em qualquer local do território, qualquer município do território nacional. Antes havia uma previsão, é o artigo 8º, parágrafo 1º, artigo 15, inciso 1 da Lei dos Partidos Políticos, previsão de que o Diretório Nacional tinha que estar localizado
no Distrito Federal. Só que houve uma alteração pela Lei 13.877, e que, então, passou a entender que eles deveriam, a sede do partido, no território nacional, não necessariamente no Distrito Federal. E essa mudança legislativa, me parece, automaticamente, ela altera a Resolução 23.571 de 2018. Porque essa resolução, que continua disciplinando a criação, organização, fusão, incorporação e instituição de partidos, a 23.571 de 2018, ela menciona que os diretórios regionais têm que ter a sua sede na capital do Estado. Acontece que ela foi editada antes dessa mudança, é a resolução de 2018, é a mudança de 2019. Então, por simetria, se o Diretório Nacional pode ter sua sede em qualquer local do território nacional, o Diretório Estadual também pode ter sua sede em qualquer local do Estado. Né? Sendo que, assim, isso até está de acordo com o que consta na Constituição, né? No artigo 14, parágrafo 1º da Constituição, que assegura aos partidos políticos a autonomia para definir sua organização e funcionamento. E, no aspecto prático, provavelmente isso aí pode ser de interesse dos partidos, até para redução de custos. De repente, manter uma sede em Porto Alegre é mais caro do que manter no interior, ou até por uma questão política, né? Até por uma questão política. Então, em virtude disso, o nosso parecer foi pelo não conhecimento da consulta e, no mérito, pela resposta afirmativa, no sentido de que pode, sim, o Diretório Estadual ter sua sede fora da capital do Estado. É o parecer. Muito bem. Então, com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, renovando as saudações já efetuadas, primeiramente eu me manifesto sobre a questão preliminar trazida pelo culto procurador, e com a máxima vênia ao representante do parquê eleitoral, as normas, entendo que as normas atinentes aos partidos políticos, de fato, elas ostentam um caráter nacional. Todavia, o mesmo ocorre com todas as demais matérias de competência desta Justiça Eleitoral, especializada, sempre disciplinada por atos legislativos emanados da União e com abrangência nacional. Assim, a prosperar o raciocínio proposto, restariam completamente esvaziadas as possibilidades das consultas dirigidas aos tribunais regionais, resultando em negativa de vigência o artigo 30, inciso 8º do Código Eleitoral, que estabelece tal competência específica. É por isso, então, que eu estou dizendo que a consulta deve ser conhecida, estou conhecendo e entrando nas razões de mérito, e peço vênia para me limitar à leitura do relatório, porque o voto já foi passado a todos os colegas, e a síntese da ementa, a leitura da ementa, porque a ementa traduz em si todo o contexto examinado no juízo. No tocante ao requisito subjetivo, verifica-se que restou atendido, uma vez que a consulta foi formulada por diretório estadual do partido político, que detém legitimidade para atuar nesta corte. As demais exigências de admissibilidade foram igualmente observadas, pois a consulta trata de matéria eleitoral e foi elaborada em tese. Ademais, não incidem as hipóteses vertentes às vedações ao conhecimento de consulta constantes do parágrafo único do 92 do regimento interno do nosso tribunal, porquanto ainda não se iniciou o período eleitoral, demarcado que é pela abertura das convenções partidárias. Nem se trata de matéria já respondida por este colegiado ou pelo Tribunal Superior Eleitoral. Verdade, o questionamento, como bem apontado pelo procurador eleitoral, é que os partidos políticos, a possibilidade de terem eles seus diretórios estaduais em sede fora da capital do Estado em que estiverem organizados. No voto, eu examino, como bem pautado, pontuado também pelo eminente procurador, toda a evolução legislativa para, em síntese, chegar aqui. A Lei 13.877/19 modificou o artigo 8º, parágrafo 1º e 15, inciso 1, da Lei 9.096/95, facultando aos partidos políticos a organização da sede de seu território nacional em qualquer ponto da federação, permitindo, assim, a descentralização dos órgãos diretivos partidários.
por força do princípio da simetria, não subsiste razão para manter-se a exigência ao órgão partidário estadual de que sua sede seja estabelecida na capital do estado correspondente. Daí que, no mérito, acolhendo, inclusive, no mesmo sentido do parecer do MP eleitoral, a resposta no sentido de que, a partir da vigência da Lei 13.877/19, os órgãos partidários estaduais podem, sim, estabelecer sua sede em qualquer município dentro do território do respectivo estado, razão pela qual estou votando no sentido de conhecer a consulta e respondê-la positivamente. É o voto. Perfeitamente. Desembargador Miguel Ramos. Acompanho integralmente o voto do relator. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, acompanho na totalidade o voto, senhor presidente. Desembargador Gustavo Diefenteller. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Thompson Flores. Da mesma forma, com o relator. Desembargador Armínio da Rosa. Estou acompanhando o primoroso voto do desembargador Silvio, né? Exemplo de aplicação do princípio da simetria. E essa questão da sede dos diretórios também pode ter um fator desencadeado pelas regiões metropolitanas, não é? E que muitas vezes um partido é mais expressivo em determinadas cidades da região metropolitana e o acesso ao Tribunal Eleitoral não é nem um pouquinho difícil, ao contrário, conforme a área aqui de Porto Alegre pode ser até mais fácil, não é? Eu quero cumprimentar o desembargador Silvio, que acho que é um precedente mesmo, né? Um exemplo de boa hermenêutica jurídica, né? Se afastou da escola exegética, né? Obrigado. Muito bem. Então, proclamando o resultado da consulta 602/98, a unanimidade conheceram da consulta e a responderam afirmativamente, no sentido de que, a partir da vigência da Lei 13.877 de 2019, os órgãos partidários estaduais podem estabelecer sua sede em qualquer município dentro do território do respectivo estado. O próximo processo, colegas, também é uma consulta 289, final 289, a consulta formulada pelo prefeito do município de Cachoeirinha, Nick Breyer, e a relatoria é do eminente desembargador eleitoral Roberto Fraga. Passo, então, a palavra ao nosso procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, essa consulta nessa consulta é questionado se em ano eleitoral é possível proceder a aporte e doação de valores para combater os efeitos do Covid. Aí, no caso, ele especifica na fundamentação ali da consulta para que seria, né? E no caso seria para exatamente criação de fundo de amparo ao transporte coletivo municipal, e de prestar socorro ao sistema de transporte coletivo municipal, garantindo à população local direito social ao transporte. E o segundo questionamento da consulta é se em ano eleitoral é possível exceder a média de gastos com despesas de publicidade com assuntos relacionados ao Covid de 2019. Quanto à questão do conhecimento, possibilidade de conhecimento ou não, aqui se assemelha ao caso já julgado da Prefeitura de Porto Alegre, do município de Porto Alegre, também fazia um questionamento semelhante a esse, em relação, aí no caso eram isenções de IPTU, se não me engano, em virtude do Covid, e que excepcionalmente a Corte entendeu de conhecer, porque de regra, condutas vedadas, o TSE tem entendido que não é possível o conhecimento da consulta. Em alguns casos, por exemplo, parágrafo 10 já está havendo a incidência da norma, mas, excepcionalmente, de forma a dar alguma segurança aos gestores, a Corte entendeu de conhecer naquele caso, e aqui é exatamente a mesma situação. Então, por isso, nós opinamos pelo conhecimento. E diga-se que, em relação, por exemplo, ao segundo questionamento, que diz respeito à publicidade, em virtude da emenda constitucional, foi estendido o prazo, assim, até 15 de agosto. Então, também
o requisito temporal, a questão do requisito temporal também, nesse ponto, estava superada. Mas, enfim, pelo conhecimento da consulta. No mérito, primeiro questionamento também vai na linha do que já decidido naquele caso da Prefeitura de Porto Alegre, ou seja, tratando-se de caso de calamidade pública, é claro que naquele caso foi mencionado o decreto municipal, né? Que há um questionamento, um aditamento à consulta para ver se seria possível, apesar que o próprio o decreto, haveria necessidade do decreto municipal, né? Tendo o decreto estadual, mas naquele caso anterior foi referido, salvo engano, que haveria necessidade do decreto municipal. Mas, enfim, então, na mesma linha do parecer dado anteriormente, né, nós mencionamos que é possível, sim, a distribuição de benefícios, bens, valores em caso de calamidade pública, nos termos do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei das Eleições, porém, com os cuidados de que essa entrega tem que haver uma correspondência lógica, devidamente justificada entre as hipóteses de concessão, bem como a natureza e extensão do benefício de um lado e de outra situação fática alegada como base para a decretação, de maneira que os benefícios a serem concedidos guardem os exatos limites do necessário para enfrentar a emergência que justifica a decretação e seus efeitos. E também fizemos a referência à necessidade de resguardar o artigo 73, inciso 4 da Lei das Eleições, que proíbe a promoção pessoal de candidatos, ou mesmo pré-candidatos, né? De partidos, na verdade, partidos, coligações e candidatos, partidos, coligações e candidatos, né? A promoção pessoal da distribuição gratuita desses bens, quer dizer, pode se entregar, porque tem o estado de calamidade pública, decreto de calamidade pública, mas não pode haver promoção pessoal de candidatos, partidos e coligações. Igualmente, não pode haver promoção pessoal na publicidade institucional dessa medida. Aí nós temos o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Inclusive, se houver violação disso, fica caracterizado abuso de autoridade passível de cassação do registro nos termos do artigo 74 da Lei das Eleições. Então, nos termos então, do que já havíamos referido, né, para essa medida específica que o município está trazendo, entendemos que é possível, sim, né, com todas essas limitações. Quanto ao segundo questionamento, se em ano eleitoral é possível exceder a média de gasto com despesas de publicidade com assuntos relacionados ao Covid, também a resposta é afirmativa, na medida em que a emenda constitucional 107 alterou o artigo 73, inciso 7 da Lei das Eleições, que é onde está prevista essa questão, essa conduta vedada, de exceder, né? E ela, então, alterou e mencionou, e consta, então, lá da emenda constitucional 107, artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 7, que em relação à conduta vedada prevista no inciso 7 do artigo 73, da Lei 9.504, os gastos liquidados com publicidade institucional realizada até 15 de agosto de 2020 não poderão exceder a média dos gastos dos 2 primeiros quadrimestres dos 3 últimos anos que antecedem ao pleito, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então, foram 3 mudanças. Primeira mudança é no período, que antes eram os 2 primeiros, cálculo da média dos gastos do primeiro semestre, né, na verdade, dos últimos 3 anos. A redação anterior era isso, primeiro semestre dos últimos 3 anos, e agora a redação é os 2 primeiros quadrimestres, porque dá mais ou menos exatamente 15 de agosto e tal, né, são 8 meses, os 2 primeiros quadrimestres dos últimos 3 anos. Então, houve essa mudança em relação ao período. A segunda mudança foi a possibilidade de ser excedida a média dos gastos em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. E essa previsão aí, na redação original ali da 73, do inciso 7, não tem essa previsão, a pessoa não pode exceder, né? A única coisa que a pessoa pode exceder, pode fazer com prévia autorização da Justiça Eleitoral é a publicidade institucional. Uma outra coisa, assim, é poder realizar no período que é vedado publicidade institucional, poder realizar por uma questão de urgência, necessidade e tal. Então, ali há uma previsão na Lei das Eleições. Mas, para essa questão da média, não havia essa previsão. Então, aqui passou a haver essa previsão de que, em caso de grave e urgente necessidade, reconhecida previamente pela Justiça Eleitoral, essa grave e urgente necessidade, aí sim é possível exceder, né? Eu ressalto que tem que ser reconhecido previamente pela Justiça Eleitoral, porque esse termo, em caso de grave e urgente necessidade, esse é o mesmo termo que é usado na Lei das Eleições para publicidade institucional. Quando fala do reconhecimento
em caso de grave urgente necessidade pública, sempre se interpretou ali que deveria ser reconhecido previamente pela Justiça Eleitoral, tanto é que a Justiça Eleitoral, inclusive nas eleições passadas, autorizou, por exemplo, a publicidade do Expo Inter, um período que não seria possível, exatamente com base nessa redação. Então, essa mesma redação faz entender o entendimento da doutrina, inclusive, né, de que tem que previamente haver a autorização pela Justiça Eleitoral. E a terceira mudança diz respeito à referência expressa à liquidação dos gastos. Isso não é mencionado na lei atual. Então, diante disso, nosso parecer foi no seguinte sentido, de responder à consulta da seguinte forma: é possível proceder a aporte e doação de valores para combater os efeitos da pandemia do coronavírus em ano de eleição por meio de criação de fundo de amparo ao transporte coletivo municipal, a fim de prestar socorro ao sistema de transporte coletivo municipal, garantindo à população local direito social ao transporte, quando tal ocorrer no contexto de um estado de calamidade declarado via decreto municipal, desde que exista a correspondência lógica devidamente justificada entre, de um lado, as hipóteses de concessão, a natureza e a extensão do benefício e de outra situação fática alegada como base para a decretação do estado de calamidade, bem como não ocorra promoção pessoal de autoridades, servidores públicos, candidatos, partidos ou coligações na publicidade ou distribuição do benefício. E a outra consulta no seguinte sentido: em ano eleitoral, em relação aos gastos liquidados com publicidade institucional realizados até o dia 15 de agosto, é possível ao gestor público exceder a média de gastos com despesas de publicidade institucional dos 2 primeiros quadrimestres dos 3 últimos anos que antecedem o pleito, em virtude de assuntos relacionados ao Covid-19, desde que reconhecida pela Justiça Eleitoral previamente a grave e urgente necessidade pública. Parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, renovo a saudação inicial. Senhor presidente, a consulta aponta 3 aspectos. Né? No que tange ao primeiro e ao terceiro, eu estou encaminhando o voto por não conhecimento da consulta. Sei que o eminente colega desembargador Silvio está apresentando divergência. Né? Então, a questão, a pergunta número 2, o questionamento número 2, eu vou deixar aguardando por enquanto, em stand-by. Tá? Me parece que em relação ao questionamento 1 e 3, porque, repito, eu estou encaminhando por não conhecer a consulta, eu consulto a corte se nós temos que seccionar esse julgamento. Vamos primeiro ver a questão de adentrar ou não no mérito da questão do questionamento 1 e 3. Se o colegiado entender que sim, que nós vamos ter que entrar no mérito, eu já tenho um projeto de voto nesse sentido. Se, eventualmente, eu estar vencido nessa questão de não conhecer a consulta no ponto 1 e o 3, eu já anunciei essa corte que, lá no final do meu voto, vou ter que fazer uma readequação no penúltimo parágrafo. Tá? Eu fiz isso de propósito, porque não sabia como ia ser o encaminhamento desse julgamento. Então, senhor presidente, eu vou primeiro colocar minha posição, meu voto referente à questão 1, primeiro questionamento, e terceiro questionamento. E, repito, eu não estou acolhendo a consulta, entendendo que é uma questão que não é em tese e assim é o caso específico. Não esquecendo aqui o precedente dessa corte, aqui que nosso doutor Fábio relembra nessa data, referente ao município de Porto Alegre. Mas o meu voto já está na rede, eu vou fazer uma leitura bastante rápida referente ao primeiro quesito, que tem como consequência o terceiro quesito, tá? O questionamento, melhor dizendo. Aspas. Em fase desse parâmetro, em relação ao primeiro questionamento, tenho que a exigência da formulação em tese, entre aspas, impede que se possa conhecer da consulta. No modo como apresentada e pelos argumentos expostos na inicial, eventual resposta não atenderia à abstração inerente à atividade consultiva da Justiça Eleitoral. Repriso, o consulente indaga se, aspas, em ano eleitoral é possível proceder a aporte e doação de valores para combater os efeitos da Covid-19, fecha aspas. Tal questionamento comportaria uma multiplicidade de respostas, mas as especificações constantes na presente inicial assumem contornos de caso concreto, em virtude da explícita intenção de encaminhamento à Câmara de Vereadores de projeto de lei que criaria o, aspas, Fundo de Amparo ao Transporte Coletivo Municipal, com distribuição de valores, ou seja, aporte financeiro. Ao parágrafo. Mesmo tendo ciência que essa corte, e aqui eu só trago à tona aquele julgamento anterior, aquele precedente referente à questão de Porto Alegre. Continuo. A admissão de tais questionamentos poderia ser interpretada como chancela jurisdicional à concessão de benefícios fiscais e econômicos a pessoas jurídicas, o que é absolutamente indesejável. Mesmo reconhecendo a enorme gama de desafios que a pandemia tem imposto aos gestores públicos, não pode o Poder Judiciário, penso eu,
se sobrepor, incentivar ou desestimular as escolhas que cabem apenas aos poderes executivos e legislativos municipais. Assim, voto por não conhecer da consulta no que tange ao questionamento 1 e 3, porque o 3 é uma consequência do 1, em razão da ausência do requisito da formulação em tese em relação ao primeiro questionamento. Repito, senhor presidente, se eu restar vencido nesse aspecto, eu já trouxe o enfrentamento do mérito referente a esse quesito questionamento 1 e 2. Perfeito. Nós vamos destacar a preliminar, e ainda que sejam 3 questões, o relator esteja conhecendo 2 delas, nós vamos destacar e, ao meu sentir, não releva o fato do conhecimento ser parcial, porque se a maioria entender por conhecer uma das questões, então nós colheremos, vamos adentrar o mérito, e aí sim, no voto individual de cada um, os colegas poderão, evidentemente, se manifestar sobre o conhecimento das 3 questões ou de apenas uma. Então, vamos destacar a preliminar e para saber se chegaremos ao exame de mérito. E a preliminar que os colegas vão se manifestar agora é sobre o conhecimento da consulta. Quem votou foi Bem, tem uma divergência, nós vamos, então, ouvir primeiro o voto divergente, que está se opondo ao voto do eminente relator, e depois colhemos os demais votos sobre apenas, agora, colegas, sobre o conhecimento da consulta ou não. Eu passo a palavra ao desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, renovando as saudações a todos e a quem nos escuta, eu, com a devida vênia do eminente relator, eu estou lançando a divergência em relação à preliminar, pois entendo que a consulta deve ser conhecida em razão da situação excepcional de crise da saúde pública que ora vivenciamos. Na circunstância do iminente processo eleitoral, torna-se imperiosa a flexibilização dos rígidos requisitos objetivos e temporais que, em outros contextos de normalidade, recomendariam o não conhecimento da consulta, de forma a garantir ao administrador público a segurança jurídica mínima em suas ações diante das urgentes e extraordinárias demandas sociais, sanitárias e econômicas decorrentes da situação pandêmica. A presente solução já foi acolhida recentemente nesta Corte, quando do julgamento da consulta 06-00098, da relatoria do ilustre desembargador federal Thomson Flores, na sessão de 11 de maio de 2020, da qual destaco os seguintes excertos do bem lançado voto. De sorte, disse o desembargador, a solução jurídica ordinária seria pelo não conhecimento da consulta, pois não preenchido o parâmetro da abstração e em vigência o período de vedação. Contudo, a situação posta nos autos é excepcional, o que exige o tratamento de forma extraordinária, diferenciada. Como pontuado pelo douto procurador eleitoral, não há como olvidar o grave momento pelo qual está passando o Brasil e o mundo diante da pandemia do novo coronavírus Covid-19, que trouxe desafios para os governos quanto aos cuidados com a saúde coletiva, com a necessidade de atendimento à população no meio da distribuição de alimentos, serviços e recursos para evitar a convulsão social. O ingrediente extra. O novo coronavírus surge em pleno ano eleitoral, período no qual a administração pública está submetida a restrições por meio da legislação eleitoral, que coíbe condutas que possam caracterizar a promoção pessoal de gestores públicos e proveito político da distribuição gratuita de bens e serviços à população. Para ilustrar, continuo eu,
transcrevendo trechos do voto do eminente desembargador Thompson, para ilustrar a excepcionalidade do momento, registro que, em relação às restrições orçamentárias e fiscais impostas aos gestores públicos, em 29 de 3 de 2020, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concediu medida cautelar no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade número 6.357-DF, para afastar a incidência de dispositivos da Lei da Responsabilidade Fiscal durante o estado de calamidade pública, em relação às medidas para a prevenção e combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Nesse cenário de extrema gravidade e excepcionalidade, é que tenho por ultrapassar eventual óbice ao conhecimento da consulta e avançar no mérito, com escopo colaborativo de oferecer subsídio para guiar a atuação do gestor público neste momento de dificuldade de todas as ordens econômica, social e sanitária. Ora, eu entendo que, efetivamente, este é o momento do tribunal exercer com plenitude a sua atribuição consultiva. O gestor, oficialmente, bate à porta do tribunal para consultar acerca deste dilema que todos vivemos. Exílio lembra bem, em sua obra, que a função consultiva é característica própria da justiça eleitoral. É nossa a voz que ele espera ouvir. E o tribunal precisa estabelecer esta orientação. Diz ainda Asílio, a consulta tem por finalidade esclarecer determinadas dúvidas, tornando público o entendimento da Corte sobre a matéria eleitoral. E é interessante esta próxima abordagem que ele faz. A existência da consulta é justificada pelas alterações da composição das cortes eleitorais, por força dos mandatos bienais, com possibilidade de oscilação no entendimento pretoriano. Se nós pudéssemos, naquilo que eu gosto de dizer, pensando, se nós pudéssemos estabelecer uma hierarquia da importância de quem está à frente nesta luta da pandemia, particularmente, eu diria que, em primeiro lugar, estão os médicos. Mas, no ponto seguinte, estão os gestores, que estão sofrendo e precisando, sim, quiçá como nunca, trazer à tona aquela diretriz do direito administrativo no exercício da política, que são os juízos de conveniência e admissibilidade que repousa exclusivamente sobre eles. E é neste momento que eu vejo de assaz importância a palavra solidária do tribunal no sentido de dizer o direito, deixando claro como, aliás, se avançarmos ao mérito, com exemplar voto, o eminente relator, se avançarmos ao mérito, exatamente decide nesse sentido, com a oportuna ressalva de que não há vínculo na futura decisão à consulta ora respondida. Pois bem, dessa maneira, e, de novo, elogiando o brilhante parecer do ilustre Ministério Público Eleitoral, Dr. Fábio Venzon, que também acolheu e, aliás, trouxe riqueza de decisões, tanto no TSE quanto as anteriores do nosso tribunal, no mesmo sentido de que adentremos no mérito desta consulta. Pois bem, desta maneira, e diante da excepcionalidade do cenário eleitoral ora experimentado, e reafirmo na convicção de que a palavra é e cabe por competência ao TRE, eu estou votando pelo conhecimento da consulta quanto ao primeiro e ao terceiro questionamento e, portanto, com relação à preliminar, para avançarmos ao mérito. É como estou votando, presidente.
senhor está sem som. Obrigado. Desembargador Gustavo de Fratelli. Eminente presidente, renovando as saudações anteriores e aduzindo que entendo que por similitude e por fidelidade aos precedentes dessa corte, eu estou acompanhando o voto divergente do eminente desembargador Silvio Ronaldo, no que atina a preliminar de conhecimento, e acrescentando que o óbvio, né, que se eventualmente essa consulta receber de parte do consulente, né, um tratamento que leve a administração municipal de Cachoeirinha a se desviar do que é legal, do que é correto, haverá do Ministério Público Eleitoral, quem sabe outros legitimados, né, tomarem as iniciativas pertinentes para evitar eventuais desvios, que não me parece correto antever, né, em tese, que eles vão ocorrer. Nós temos que partir sempre dos pressupostos de boa-fé e de cumprimento da legislação, especialmente por parte dos agentes públicos, né? Então, eu estou, no particular, acompanhando o voto divergente no que atira na preliminar, eminente presidente. Perfeito. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, no que pertine à preliminar, eu acompanho, peço licença ao eminente relator, mas também acompanho a divergência no exaustivo voto proferido pelo desembargador Silvio. Desembargador Armínio da Rosa. Com a divergência. Desembargador Miguel Ramos. Com a divergência, presidente. Muito bem. Então, superada a questão preliminar do conhecimento e tendo o tribunal, por maioria de votos, decidido pelo conhecimento, eu devolvo a palavra, então, ao eminente relator para sua manifestação de mérito. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu já acrescento aqui, como falei antes, que no último parágrafo da fundamentação, quando eu começo dizendo nessa linha, eu vou fazer uma adaptação. Eu fiz esse parágrafo imaginando que fosse acolhida o não enfrentamento da consulta. Então, desconsidere nessa linha não conhecida a consulta, eu vou retificar isso ao depois no gabinete, senhor presidente. Então, adentrando ao mérito, né, digo, né, a situação excepcional que autoriza a conclusão acima está ligada na hipótese à decretação de calamidade pública, que é a situação atravessada pelo país no momento. E trago aqui à tona extrato, né, do parecer ministerial, longo extrato, muito bem elaborado, que evidentemente vou dispensar a leitura. E digo, nesses termos, ultrapassada a barreira do conhecimento da consulta quanto ao primeiro questionamento, a resposta deve ser exarada nos seguintes termos. A. É possível proceder ao aporte e à doação de valores para combater os efeitos da pandemia de coronavírus em ano de eleição, por meio de criação de fundo de amparo ao transporte coletivo municipal, ao fim de prestar socorro ao sistema de transporte coletivo municipal, garantindo à população local o direito social ao transporte, quando tal ocorrer no contexto de um estado de calamidade pública, declarado via decreto municipal, desde que exista correspondência lógica devidamente justificada entre, de um lado, as hipóteses de concessão, a natureza e a extensão do benefício, e, de outro, a situação fática alegada como base para a declaração do estado de calamidade, bem como não ocorra a promoção pessoal de autoridades, servidores públicos, candidatos, partidos ou coligações, na publicidade ou distribuição do benefício. E acrescento, a título de desfecho, relembro apenas o caráter não vinculativo das consultas efetuadas às cortes eleitorais. No que tange ao item terceiro, senhor presidente, ainda tenho que é necessário o reconhecimento da situação de calamidade pública no município de Cachoeirinha, de forma pontual e específica, justificado por dados concretos e estudos, de modo que se considere tal reconhecimento motivo determinante de eventual edição da Lei de Incentivo Econômico, o que responde ao terceiro questionamento. No que tange, senhor presidente, ao segundo questionamento, que eu tinha deixado lá em stand-by, como falei à vossa presidência, ou seja,
Se é possível, em ano eleitoral, exceder a média dos gastos em despesa de publicidade com assuntos relacionados à Covid-19, digo eu no voto que existe uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal, a ação direta de inconstitucionalidade 6374. Em razão dessa ação, entendo eu, senhor presidente, que nesse ponto não se pode acolher a consulta. Digo, o debate da questão perante o Supremo Tribunal Federal é óbice ao conhecimento da consulta em relação ao tema, conforme decidiu recentemente o Tribunal Superior Eleitoral em face de consulta de teor bastante semelhante ao que aqui se examina. E trago à tona um extrato, uma emenda da lavra do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Assim, na linha do precedente do Tribunal Superior Eleitoral, não conheço tal consulta referente ao questionamento 2, em relação ao segundo questionamento, em razão do tema encontrar-se em discussão no Supremo Tribunal Federal. Então, é assim que encaminho o voto, senhor presidente, ressaltando que vou fazer uma adequação no último parágrafo da fundamentação e, evidentemente, no dispositivo. Só um esclarecimento, desembargador Fraga. Então, Vossa Excelência está conhecendo a consulta no item 1 e 3, é isso? Item 1 e 3, consoante leitura. Item 2 encaminha por não conhecer, porque tem uma ação no Supremo, né? Perfeito. E no mérito está respondendo afirmativamente afirmativamente com esses condicionamentos aqui que eu li na item A, é possível proceder ao aporte, né? É bastante longo o dispositivo, senhor presidente. Sim. Tá. Perfeito. Então, não conheceu o 2 e 1 e 3 nos termos do voto do relator. Perfeito. Só para meu registro aqui, para eventualmente... Tá, então conhecemos do 1 e do 3 e o 2 eu não estou conhecendo porque tem uma ação no Supremo, ao meu ver. Né, senhor presidente? Perfeitamente. Não sei se me permite, presidente. Desembargador Fraga, eu até havia sugerido para aquele terceiro, seria respondido nos seguintes termos: é necessário o reconhecimento da situação de calamidade pública no município de Cachoeirinha de forma pontual e específica, justificado por dados concretos e estudos, de modo que se considere tal reconhecimento motivo determinante da eventual edição de lei de incentivo econômico. Ou seja, aí estaria em harmonia, determinando realmente, até posso depois encaminhar o colega para estudo do preenchimento do voto. Né? Caro colega Silvio, é bem como eu anotei no voto aqui. É bem a mesma redação que está no meu voto aqui. Né? Excelente, então. O segundo questionamento, é bem essa redação que coloquei no voto em negrito. O negrito. primeiro e o terceiro, então, ficam preenchidos, né? Sim. Muito bem. Próximo desembargador a votar é o desembargador Gustavo Diefenteller. Eminente presidente, renovadas mais uma vez as saudações, quero cumprimentar o desembargador Fraga pelo enfrentamento do mérito e dizer que estou acompanhando integralmente seu voto. Perfeito. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, também acompanho o voto. Desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente. Desembargador Miguel Ramos. Com o relator, presidente. Muito bem. Com o relator, perfeito. Bem, então, proclamando o resultado, a consulta 0289, encaminhada pelo município de Cachoeirinha, por sua prefeitura, o resultado é o seguinte: por maioria, conheceram da consulta vencido o relator. No mérito, a unanimidade, não conheceram da segunda indagação e conheceram em relação ao primeiro e terceiro questionamento nos seguintes termos: A. É possível proceder ao aporte e à doação de valores para combater os efeitos da pandemia do coronavírus em ano de eleição, por meio de criação do Fundo de Amparo ao Transporte Coletivo Municipal, a fim de prestar socorro ao sistema de transporte coletivo municipal, garantindo à população local o direito social ao transporte, quando tal ocorrer no contexto de um estado de calamidade pública declarado via decreto municipal.
desde que exista correspondência lógica devidamente justificada entre, um lado, as hipóteses de concessão e a natureza e extensão do benefício, e, de outro, a situação fática alegada como base para a decretação do estado de calamidade. E ainda não ocorra promoção pessoal de autoridades, servidores públicos, candidatos, partidos ou coligações, na publicidade ou distribuição do benefício. B. É necessário o reconhecimento da situação de calamidade pública no município de Cachoeirinha, na forma pontual e específica, justificado por dados concretos e estudos, de modo que se considere tal reconhecimento motivo determinante da eventual edição de lei e incentivo econômico. Perfeito, senhor presidente. Perfeito, senhor presidente. O resultado do julgamento. Nesses termos, desembargador Fraga. Perfeito, senhor presidente. Perfeito. Eu vou fazer só aquela adequação na hora do voto aqui que eu falei para Vossa Excelência. Perfeitamente. Bem, então, colegas, vamos ao último processo desta pauta, que é também uma prestação de contas, número 3637, e se trata de contas não prestadas relativas à campanha de José Alexandre Souza de Brito, que foi candidato a deputado estadual em 2018. E a relatoria deste processo é do eminente pagador eleitoral, Gustavo de Fenteller. E eu passo, então, a palavra ao ilustre procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, como referido, prestação de contas do deputado estadual José Alexandre Souza de Brito, eleições de 2018. Efetivamente, ele foi citado para oferecer as contas e se manteve omisso. No caso, a unidade técnica, ela verificou que houve recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ressaltou a unidade técnica, contudo, que não houve o recebimento de recursos do fundo partidário, bem como que não foram constatados indícios de recebimento de recursos de origem vedada ou de origem não identificada. Mas, tendo sido recebido recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no montante de R$4.000, que foram transferidos pelo candidato João Derli de Oliveira Nunes, quer dizer, esse candidato recebeu do fundo e transferiu, né? Então são recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E como, no caso, não foram prestadas as contas, obviamente, não foi comprovada a utilização devida desses recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, esses recursos têm que ser devolvidos. Os termos do artigo 82, parágrafo 1º da Resolução TSE 23553 de 2017. Além disso, não prestadas as contas, aplicável ao candidato a penalidade de impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, nos termos do artigo 83, inciso 1 da Resolução 23553 de 2017. Então, nosso parecer é pelo julgamento das contas como não prestadas, relativas às eleições de 2018, a imposição de penalidade de impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, bem como de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$4.000. É isso. Muito bem. Então, com a palavra, o eminente desembargador eleitoral, desembargador Gustavo de Fenteller. Eminente presidente, renovo novamente as saudações proferidas anteriormente e aduzo que o voto vai exatamente na linha adotada pelo eminente procurador regional eleitoral, de modo que eu me limito a ler a parte dispositiva, dizendo: diante do exposto, voto pelo julgamento das contas como não prestadas, com o consequente impedimento de obtenção de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, e pela ordem de recolhimento da quantia de R$4.000 ao Tesouro Nacional, acrescentando que fica autorizada a douta Procuradoria Regional Eleitoral a, se assim entender, realizar diligências cabíveis nos presentes autos virtuais com o fito de comunicação aos órgãos responsáveis para apuração de eventual crime eleitoral. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Com o relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Armínio da Rosa. Também, senhor presidente.
Desembargador Miguel Ramos. Com o relator, presidente. Desembargador... Opa, pulei aqui. O desembargador Silvio Moraes, por gentileza. Com o presidente, com o relator, presidente, perdão. Muito obrigado. O Miguel já voltou. Desembargador Roberto Fraga. Também como eminente relator, senhor presidente. Perfeitamente. Então, proclamando o resultado, prestação de contas 3637 de Porto Alegre. A unanimidade julgaram as contas como não prestadas, com consequente impedimento de obtenção de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período, até a efetiva prestação das contas e determinar o recolhimento da quantia de R$ 4.000 ao Tesouro Nacional. Eu acho que quando eu chamei o processo, não, foi feito assim, exatamente. Eu não lembrava se eu tinha feito referência ao consulente, candidato José Alexandre Souza Brito. Bem, colegas, com isso nós vencemos a nossa pauta e eu anuncio a próxima sessão, nesta terça-feira, 25 de agosto, às 14 horas, retornando, então, ao nosso horário habitual das sessões de julgamento virtuais desse Tribunal Pleno. Agradeço. Senhor presidente, não tem uma resolução de Vossa Excelência? Não, amanhã. Amanhã. A pauta para amanhã, inclusive, eu vou depois encaminhar um áudio sobre os colegas a respeito dessa matéria, que é muito importante. E, então, já anunciado que a próxima sessão será dia 25 de agosto, eu agradeço a participação de todos, desejo uma boa tarde e bom trabalho a todos. Até amanhã. Obrigado, colegas. Tchau, tchau. Cuidem-se. Tudo de bom. Boa tarde.